Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jackson Carvalho. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um que está assistindo em casa a essa aula de hoje. Hoje vamos ter a aula de número 14 de língua portuguesa. Vamos ver na tela o tema de hoje. Na aula de hoje, vamos ver as estratégias persuasivas em textos publicitários. Então vamos lá. Para iniciar a nossa aula de hoje, eu tenho aqui uma mensagem para nós podermos refletir juntos. É uma mensagem de Augusto Branco. Ele vai dizer o seguinte: a finalidade da comunicação é fazer-se entender, mas há quem prefira se desentender. Bom, pessoal, vamos comentar um pouquinho aí sobre essa frase, essa reflexão do Augusto Branco. Bom, a gente sabe que a necessidade de se comunicar, de se expressar, é algo que vem desde os primórdios da vida humana. Desde muito tempo, o ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, de se expressar. Entretanto, a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil. Muitas vezes a gente quer falar alguma coisa, quer escrever algo e muitas vezes nós não somos bem compreendidos. Então é importante que nós entendamos a importância de saber nos expressar bem, de saber nos comunicarmos bem, para que nós possamos ser compreendidos, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, começando com um termo muito importante, que é o termo da persuasão. Vamos ver aí na tela a definição de persuasão. Então, de acordo com o dicionário, persuasão vem do verbo persuadir, ou seja, levar a crer ou a acreditar. Isso de acordo com o dicionário Aurélio. Bom, gente, então, o que é que seria persuadir alguém? Vamos imaginar junto comigo. Vamos imaginar que você que está em casa, você vende um produto, você vende alguma coisa, oferece algo. Normalmente, quando a gente faz isso, quando a gente apresenta um produto que a gente está vendendo, que a gente está oferecendo, a gente precisa convencer a outra pessoa de que ela precisa adquirir aquele produto. É assim que normalmente acontece com as marcas que existem, não é? As empresas que trabalham com vendas. Então, persuadir é você convencer o outro a acreditar em você. E essa daí não é uma tarefa tão fácil, tá, gente? Não é uma tarefa muito simples. Mas existem algumas estratégias que são muito utilizadas em textos que nós chamamos de textos publicitários e que são bem utilizadas para poder cumprir com esse objetivo, certo? Vamos lá. Na tela a gente tem uma informação importante, vamos ver aí. A propaganda tem por objetivo justamente tentar convencer o público de alguma coisa. E aí veja bem, quando a gente fala de propaganda, é importante também a gente lembrar que eu não estou falando apenas de propaganda de vendas, de vender produtos, mas às vezes uma propaganda com o intuito de divulgar uma ação, divulgar um movimento. Então, sempre quando a gente tem essa função de apresentar algo e defender o nosso objetivo, tentar convencer o outro da nossa ideia, de que aquilo que a gente está oferecendo é algo positivo, nós estamos utilizando a persuasão. E isso, como a gente viu ainda agora, né, como acabei de falar para vocês, é uma tarefa um pouco complicada, mas a gente vai desenvolver isso bem durante a aula de hoje, ok? Então veja bem, vamos ver aqui agora 3 propagandas. Vamos analisar 3 propagandas juntos agora. A primeira propaganda, que está aí na tela, vamos ver aí, é a propaganda de uma marca que você provavelmente já deve ter ouvido falar, já deve ter até utilizado algum produto dessa marca, que é a marca da Havaianas, né, gente? Acho que todo mundo aqui conhece a Havaianas. E vamos analisar essa propaganda veiculada, que tem aí algumas cores bem chamativas. Vamos analisar a parte de imagem, né?
Temos aí uma pessoa, certo? Com a roupa aí lembrando um sambista, né? E aí ao fundo, você sabe que local é esse que está ao fundo dessa propaganda? Quem consegue reconhecer esse local aí? Essas montanhas aí ao fundo? Bom, lembra muito a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente fala de samba, normalmente a gente relembra do Rio de Janeiro. E aí ele está segurando uma havaiana clássica, branca com azul no dedo, na ponta do dedo indicador, e lembra muito o tipo de movimento que alguns sambistas fazem com o pandeiro, né? Que o pandeiro é um dos principais instrumentos do samba. E aí ele está levantando a havaiana ali. Temos aí desde 1962, reafirmando o tempo que essa marca existe no mercado. Então, pessoal, presta bem atenção. Pelo conjunto de toda essa propaganda, a gente consegue perceber a intenção da marca em promover esse produto, em tentar convencer você que está em casa da qualidade desse produto, que é um produto de tradição, né? Tem aí dizendo que ele é desde 1962, eu nem era nascido, nem vocês. E ainda trazendo aí alguns elementos da cultura brasileira, principalmente da cultura carioca, né? Da cultura do Rio de Janeiro. E aí tem em cima também falando original do Brasil, ainda reafirmando essa característica tão marcante dessa marca Havaianas. Vamos passar para a segunda propaganda. Olha só, a segunda propaganda é uma propaganda bem interessante, que é uma propaganda da H2O, certo? Que é uma bebida gaseificada, tem um gostinho de limão, né? E nessa propaganda, ela diz assim: nunca diga dessa água levemente gaseificada, não beberei. E aí tem a imagem da garrafa aí do produto, da bebida H2O. E ele usa aí nessa propaganda, pessoal, não sei se vocês já ouviram esse ditado, né, essa frase: nunca diga dessa água, não beberei. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar isso. E aí, a marca, ela utilizou dessa frase, que é uma frase muito, muito recorrente, para poder brincar um pouquinho, fazer um trocadilho, introduzindo o produto dentro dessa propaganda. Então, é meio que dizendo assim: olha só, nunca diga que você nunca vai beber da bebida da H2O, né? Ou seja, do produto da H2O. Então, é mais ou menos dando a entender a necessidade que você tem de consumir esse produto, né? É meio que uma exigência, né? Você tem de utilizar, você tem que beber essa bebida que é a H2O, né? Então, dessa forma, a gente já começa a perceber essa importância, essa necessidade para que a gente possa fazer esse consumo. Vamos ver agora a terceira propaganda. Olha só. A terceira propaganda é a propaganda de uma marca de creme dental, que é a marca Tandy. Não sei se vocês conhecem, eu nem sei ainda se essa marca ainda está sendo veiculada, ainda está aí no mercado, mas ela é uma marca muito conhecida por produzir cremes dentais para o público infantil. E aí temos aí a imagem de um coelhinho escovando seus dentes, e temos aí a seguinte frase logo abaixo: não é brincadeira, escovar os dentes ficou mais divertido. E aí, a imagem do coelhinho, né, um desenho animado, escovando os dentes de forma alegre, sorridente. Por que será que a propaganda ela foi feita desta forma? O que é que ela quer passar com isso? Bom, ela quer trazer para a gente, pessoal, a ideia de que escovar os dentes é uma atividade, é uma ação divertida. Não é uma coisa ruim, é uma coisa boa e que pode ser divertida também, caso você use o produto da marca que está aí na tela. Então é mais ou menos tentando convencer você em casa de também fazer isso, né? De escovar os dentes, né? E é importante, a gente sabe, né? Temos que cuidar da nossa higiene. Pois bem, vamos lá. Então, pessoal, persuadir é uma estratégia que pode ser dividida em 4 passos, certo? Vamos ver quais são esses 4 passos para que nós possamos persuadir. Então, primeiramente, nós precisamos entender que, antes de conhecer esses 4 passos,
nós temos de refletir que os melhores modelos de persuasão, os melhores modelos de propagandas que conseguem persuadir alguém são aqueles que não só ouvem, mas incorporam as ideias dos outros em suas soluções. Eles são cabeça aberta, livres de dogmas e fazem sacrifícios pelas ideias dos outros. Então, normalmente, a pessoa que consegue ser persuadida por algo é uma pessoa que tem uma mente mais aberta, né? Uma pessoa que está aberta para poder ouvir o que alguém tem a dizer, assistir uma propaganda, não é verdade? Então, normalmente essas pessoas elas conseguem ser persuadidas de uma forma mais fácil. Vamos ver quais são as 4 etapas da persuasão. Vamos ver aí na tela, olha só. Primeira etapa, estabelecer credibilidade. Gente, o que seria credibilidade? Alguém sabe? Alguém já ouviu essa palavra antes? Pois bem, vamos lá. Credibilidade é exatamente aquele sentimento que a gente tem quando a gente olha para uma marca, quando a gente olha para uma pessoa, quando a gente olha para alguém que passa uma confiança na gente, que a gente pode observar e dizer assim, não, eu vou junto com aquela pessoa, eu acredito, eu confio no que ela diz. Então, uma marca, para ela conseguir, muitas vezes, persuadir o público, ela tem que trazer essa credibilidade. O público tem que confiar na marca. Não é verdade, gente? Então, isso aí é uma das principais coisas que devem existir quando a gente promove uma propaganda, um texto publicitário, certo? Vamos lá. Continuando. No texto aí, ele vai falar um termozinho que é a expertise, gente. Então, vamos entender o que é essa expertise. Aí na tela vocês têm a definição. Expertise é basicamente mostrar a experiência que tem em determinado assunto. Se você trabalha com marcas de bens de consumo há alguns anos, sabe o que interessa à imprensa. Por exemplo, o que rende com influenciadores, o que engaja. E se você trabalha em uma empresa que faz algo que o seu cliente destinatário gostaria de fazer, você também pode adquirir essa expertise. Ou seja, gente, a gente precisa conhecer quem é o nosso público-alvo. O que é que o nosso público-alvo tem interesse? O que é que ele está interessado em consumir? E aí, sabendo mais ou menos o que é que o público-alvo gosta, o que é que ele tem interesse, a gente consegue promover uma propaganda mais eficaz e que consiga convencer essa pessoa, certo? Segunda etapa é convergir benefícios em interesses. Como assim, gente? Olha só. Na tela a gente tem uma definição que vai dizer o seguinte: para convencer alguém, você tem de apresentar a essa pessoa posições e interesses em comum para que alguém compre a sua ideia. Ela tem que entender como se beneficiará dela. Ou seja, eu não posso vender um produto para alguém, eu não posso divulgar um produto para alguém que não tem interesse naquele produto, não é verdade? Então, por exemplo, se eu vou divulgar uma marca de brinquedos, eu tenho que saber mais ou menos o que é que as crianças hoje em dia elas estão gostando de brincar, qual é o tipo de personagem que elas assistem nos desenhos, nos vídeos, e a partir disso eu mais ou menos entender esse universo para que eu possa criar uma propaganda que atinja de uma forma mais eficaz, mais correta, mais efetiva esse público, certo? Então a gente precisa conhecer esse público-alvo, descobrir qual é o interesse desse público para a gente propor algo que consiga realmente ser bem efetivo, certo? Terceira etapa seria oferecer evidências. Gente, acho que todo mundo em casa, quando vai comprar algo, quando está pesquisando um produto, seja na internet, seja no mercado, seja em qualquer lugar, normalmente vai procurar com outra pessoa que talvez já tenha adquirido aquele produto, né, ou que já viu, já teve contato com aquele produto, para saber se realmente aquele produto é bacana, se aquele produto vai cumprir com as minhas expectativas, não é verdade? Então, essa evidência, né, esse exemplo que é dado,
é muito importante. Então, muitas vezes, vou dar um exemplo bem prático, tá, gente? Vocês talvez já devem ter visto na televisão propagandas de creme dental, certo? E aí, quando a gente tem essas propagandas de creme dental, às vezes a marca mostra uma pessoa da área da saúde dentária, né? Um dentista falando, e aí o dentista aprova, diz assim, eu aprovo esse creme dental realmente cumpre com o que ele está propondo, entende? Então, isso aí é uma estratégia para fazer a gente que está em casa acreditar, olha, se o dentista está falando que aquele creme dental, ele funciona, que ele é eficaz, então eu vou confiar e vou consumir aquele produto. Ou se eu talvez vou consumir qualquer outra coisa, vou comprar qualquer outra coisa, aí eu vejo outra pessoa também comprando, também utilizando, isso também me passa uma certa credibilidade dependendo dessa pessoa, certo? Isso a gente tem visto muito, gente. Acho que vocês aí estão na era digital, nessa geração Z, essa geração que está aí ligada nessas tecnologias, estão acompanhando as redes sociais, vem esses influenciadores divulgando produtos, divulgando marcas, e aí eles divulgam de uma forma como se eles realmente utilizassem esses produtos no dia a dia. E aí, como você tem uma admiração, segue aquela pessoa, não é verdade? Confia no que ela diz, então mais ou menos vocês vão entender que aquele produto que ela está divulgando é um produto que vai servir para você também, que é eficaz para você também. Então isso é muito interessante. E isso também é uma forte estratégia de persuasão e também consegue trazer uma credibilidade muito forte para o público. Bom, vamos lá. E a quarta etapa seria criar conexões emocionais. Veja, uma das coisas que a gente mais se apega no nosso dia a dia são questões que envolvem o sentimento, o afeto, pessoas queridas, e isso também pode ser utilizado como uma estratégia de divulgação de uma marca, divulgação de uma campanha, de um produto, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem já viu alguma campanha relacionada ao trânsito, né? Tentando prevenir as pessoas de cometerem acidentes de trânsito, né? Normalmente você vê essas propagandas que apelam muito para esse lado emocional, esse lado sentimental, porque as pessoas elas vão observar aquela propaganda, né? Vão ver ali de repente alguma coisa, uma tragédia, um acidente, e tudo isso a gente acaba sentindo, né, gente? É impossível a gente não ver algo assim e não se colocar no lugar da outra pessoa. Então, isso é uma forte estratégia, esse apelo emocional, essa forma de engajar as pessoas pelo sentimento, pela emoção, é uma estratégia muito forte, muito comum e que é bastante utilizada, certo? Bom, pessoal, a gente tem mais coisas aí para a gente ver, mas essa aula, esse tema ainda vai acontecer durante outras aulas. E aí ficamos por hoje com essas 4 etapas, entendendo um pouquinho a temática. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Quero mandar um abraço para cada um de vocês que estão em casa, se dedicando, assistindo às aulas, compartilhando, gente. Curtam, compartilhem. Depois acessem também o site do EducaPE para você ter acesso aos materiais, para você reforçar o ensino, tá? E eu deixo um forte abraço para cada um de vocês. Até a próxima aula.